Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje a gente vai mergulhar num material que, olha, conecta duas coisas que parecem de mundos diferentes: a adoração lá do Antigo Testamento e a missão da igreja hoje. A fonte é o capítulo 12 do livro do Samuel Whitefield. Discipulado começa com contemplação. E a nossa missão aqui é desvendar um argumento que pode, de verdade, mudar o jeito que a gente enxerga as nossas comunidades e até o nosso propósito. Exato. E a tese central do autor é assim, bem provocadora. Ele diz que o discipulado, sabe, a nossa jornada, ela não começa com ativismo, não começa com programas ou com serviço. Começa com algo muito mais quieto e fundamental: a contemplação da beleza de Deus. E ele argumenta que esse é um padrão estabelecido desde o comecinho. Ok, vamos desvendar isso então, um padrão desde o início. O autor traça uma linha do tempo para provar esse ponto, certo? Ele vai do Jardim do Éden, Uhum. passa pelo Monte Sinai, e aí ele aterrissa num ponto que ele diz que é crucial: o tabernáculo de Davi. Como é que funciona essa progressão? É uma progressão que vai construindo uma ideia. Pensa só, começa no Éden. Deus não coloca Adão e Eva, sei lá, numa sala de aula ou num escritório. Ele os coloca num jardim, um lugar de beleza, para que eles pudessem andar e se relacionar com ele. A primeira tarefa deles não era fazer, era ser na presença dele. E a missão, então, era expandir os limites desse jardim, levar essa realidade para toda a terra. Nossa, contemplação primeiro, depois expansão. Isso já é uma inversão completa da nossa lógica de produzir primeiro, né? Totalmente. E depois do Éden vem o Sinai. Certo. Aí no Sinai, o modelo se expande, Deus não chama mais um casal. Ele forma um povo inteiro, uma nação, em volta da presença dele, visível lá no monte. E a comissão é clara: serem um reino de sacerdotes. O trabalho deles era representar Deus para as outras nações, sabe? Ser um outdoor vivo da glória dele. Mas vamos combinar, a história de Israel mostra que eles não foram lá muito bem sucedidos nisso, né? Tiveram muitas falhas em ser esse outdoor. Muitíssimas. E é exatamente por isso que o próximo passo é tão importante. O autor argumenta que, séculos depois, lá no tabernáculo de Davi, a gente tem uma prévia profética do que Deus realmente queria. É um vislumbre do plano. Certo. O texto dá um peso enorme para o tabernáculo de Davi, mas o que ele tinha de tão diferente do tabernáculo de Moisés, por exemplo? Para muita gente, um tabernáculo é só um tabernáculo. Ah, mas é aí que tá. A diferença é revolucionária. E entender isso é a chave de todo o argumento. No tabernáculo de Moisés, a adoração estava ligada ao sistema de sacrifícios. Era solene, mediada por sacerdotes, focada em expiação. Davi faz algo radical. Ele traz a arca para Jerusalém, coloca numa tenda simples e institui adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Peraí, 24 por 7? Exatamente. Ele separou o ministério de louvor e adoração do sistema sacrificial. Ele organizou os levitas em turnos para que tivesse um canto extravagante, contínuo, diante da presença de Deus. De certa forma, ele democratizou a adoração. O louvor virou atividade central, não um prelúdio para outra coisa. Era a demonstração do que significava ser uma nação sacerdotal. Tá, e é aqui que a coisa fica interessante de verdade. Porque, ok, a história é fascinante. Éden, Sinai, o tabernáculo musical do Davi. Mas como ele conecta isso com a igreja do Novo Testamento? Para muita gente parece que Deus apertou um reset e começou um projeto novo com a igreja. Pois é, e o fascinante na leitura dele é que não teve reset. Ele defende que a igreja não é uma substituição do que veio antes. Certo? É uma expansão radical do desejo original de Deus de morar no meio do seu povo. As igrejas locais, sabe, espalhadas pelo mundo, são, na visão dele, a realização daquele modelo do tabernáculo de Davi. Ele usa uma frase genial para descrever isso: o templo se tornou viral. O templo se tornou viral. Adorei. É uma imagem muito poderosa. E qual o propósito dessa viralização toda? O propósito é o mesmo do Éden: que o povo de Deus, agora global,
possa contemplar a beleza dele em comunidade, ser transformado à imagem dele por causa dessa contemplação e, a partir daí, representá-lo ao mundo. Nesse modelo, a contemplação corporativa, quer dizer, a igreja reunida para focar em Deus, não é só uma parte do discipulado, é a base de tudo, é a plataforma de lançamento para a missão. Se a adoração corporativa é o motor, eu fico pensando numa figura tão mão na massa como o apóstolo Paulo. Ele não era só ação, viagens, plantar igrejas. Parece o oposto de contemplativo. Parece, mas o autor vai direto no coração da teologia de Paulo, lá em Romanos 15, para mostrar que é o contrário. E a análise que ele faz ali, olha, é o centro de tudo. Paulo resume o propósito da vinda de Cristo de um jeito que a maioria de nós nunca faria. E como é que ele resume? Paulo escreve que Cristo se tornou servo para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia. E como eles fariam isso? Paulo cita a Escritura na hora. Portanto, eu te louvarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. Calma aí. Isso vira tudo de ponta cabeça. A maioria pensa na música como aquecimento para o sermão, sabe? Proliferar. Mas o autor está dizendo que o objetivo final da morte de Jesus e da vida de Paulo foi para que os gentios pudessem cantar, que o canto é o ponto principal. Exatamente. A conclusão dele é direta, chocante até. Se Jesus morreu e Paulo deu a vida para que os gentios cantassem, então o canto, a adoração, não é um meio para a missão, é o objetivo da missão. Formar comunidades que cantam é o alvo. Isso muda toda a perspectiva. E Paulo não joga essa ideia no ar, né? Ele, como um bom rabino, usa várias citações do Antigo Testamento para provar o ponto dele. Sim, e a escolha das citações é genial. Ele não pega versículos aleatórios, ele constrói um caso. Ele cita um cântico do próprio Davi, o arquiteto do louvor, depois um cântico de Moisés, ele usa o Salmo 117 e, por fim, Isaías. Então ele está trazendo testemunhas de todas as partes importantes da Escritura. A realeza, a lei, os salmos e os profetas. Precisamente. Ele está construindo um caso irrefutável. E o ponto mais fascinante é que ele pega essas escrituras que foram escritas para Israel e sobre Israel e aplica direto aos não-judeus, aos gentios. Ele pega o Salmo 117, que é um chamado para todas as nações louvarem, e diz: estão vendo? O plano sempre foi este. A inclusão de vocês não é um plano B. Então, ao cantar, os gentios estavam se juntando a Israel na vocação original deles. A adoração não é só uma coisa que a gente faz, é a nossa identidade. É a identidade sacerdotal do povo de Deus. E para reforçar isso, o autor mostra como o próprio Paulo descrevia seu ministério em termos sacerdotais. Em Romanos 15, ele diz que tem a graça de ser um ministro de Cristo para os gentios, exercendo o serviço sacerdotal do Evangelho de Deus. Serviço sacerdotal. Essa é uma linguagem muito, muito específica. Extremamente específica. O autor conecta isso com a comissão original de Paulo em Atos 9, quando Jesus diz que Paulo vai levar o meu nome perante os gentios. Essa frase, levar o nome, pode parecer genérica para a gente, mas no contexto judaico era a descrição exata do trabalho do sumo sacerdote, que literalmente carregava os nomes das tribos no peitoral. Uau! Essa conexão é poderosa. Não é só uma metáfora bonita, é uma identidade funcional. Paulo se via como um sumo sacerdote para os gentios. Exato, mas com uma missão única. Ele não estava oferecendo animais. O serviço sacerdotal dele era levar os próprios gentios a se tornarem uma oferta aceitável a Deus. Ou seja, a missão de Paulo era levar os gentios ao sacerdócio. Então, vamos amarrar isso. O que tudo isso significa para a nossa definição de missão? Se o objetivo não é só fazer convertidos, o que é? A missão nessa perspectiva é redefinida. O evangelismo, a proclamação, é o primeiro passo, claro. É crucial e indispensável, mas não é o destino final. O objetivo é formar templos vivos, comunidades que juntas contemplam a beleza de Deus, cantam sobre essa beleza e, no processo, são transformadas. O objetivo final não é só encher os bancos, é formar coros. Isso me leva a um alerta muito prático que o autor faz no final, algo que parece super relevante para a nossa cultura de produtividade.
Ele diz que uma das maiores ameaças que a igreja enfrenta é quando os crentes priorizam suas tarefas do dia a dia em detrimento da sua vocação eterna. E essa é uma tensão que todo mundo vive, né? O que ele chama de vocação eterna é justamente esse sacerdócio. O perigo é a nossa fixação nas tarefas temporárias, por mais nobres que sejam. Pode ser o trabalho de pastor, de empresário, de médico ou mesmo de pai e mãe. São papéis vitais. Mas se a gente se fixa neles a ponto de negligenciar as coisas últimas, a glória de Deus, a comunhão com Ele, a gente perde o enredo principal. É uma advertência muito séria. Podemos ficar tão ocupados fazendo coisas para Deus que nos esquecemos de simplesmente estar com Deus. Como a gente pode evitar essa armadilha? O autor descreve 3 atribuições do nosso chamado sacerdotal, né? Sim, ele extrai 3 funções bem práticas do sacerdócio do Antigo Testamento. A primeira é o acesso à glória de Deus. A principal característica de um sacerdote era o acesso à presença. Por meio de Jesus, nós temos esse acesso. Nossas vidas deveriam ser orientadas por esse privilégio. Acesso é o ponto de partida. E a segunda? A segunda é falar sobre a glória de Deus. Os sacerdotes em Israel também ensinavam a lei. Da mesma forma, todos nós somos chamados a verbalizar o que a gente tem visto e experimentado na presença de Deus. Isso não é só para quem tem púlpito. É para conversa no almoço, para a família. Faz sentido. E a terceira, que fecha o ciclo? A terceira é criar um contexto para que outros experimentem essa glória. Os sacerdotes mantinham o templo funcionando para que a nação pudesse se aproximar de Deus. Para a gente, a aplicação direta é zelar por nossas igrejas locais, manter elas como lugares saudáveis onde nossos vizinhos, amigos, possam vir e ter um encontro real com a presença de Deus. Acesso, fala e criação de contexto. Isso torna o conceito de sacerdócio muito mais prático. E para deixar isso ainda mais palpável, ele usa uma analogia brilhante sobre a natureza humana. Essa analogia do fã de esportes é fantástica, porque mostra como esse padrão já está embutido na gente. Pensa num fã apaixonado pelo time. Primeiro, a contemplação. Ele anseia por assistir ao jogo. Ele paga caro, viaja, tudo para poder contemplar a beleza e a habilidade do atleta. Sim. A pessoa fica ali vidrada, analisando cada movimento. É quase uma adoração secular. Exatamente. Em segundo lugar, vem a fala. Quando o fã vê uma jogada espetacular, o que ele faz? Ele grita. Ele fala sobre aquilo com quem está do lado. No dia seguinte, no trabalho, ele revive a jogada. É um impulso, quase involuntário. É verdade, é uma explosão espontânea. E a terceira parte? A terceira é a criação de contexto. O fã não se contenta em viver isso sozinho. Ele chama os amigos, você tem que ir no próximo jogo comigo. Ele quer que outros experimentem a mesma alegria que ele. Ele vira um evangelista do time. A conclusão do autor é que esse ciclo, contemplar, falar e criar contexto, é profundamente humano. É um instinto sacerdotal. E a igreja foi projetada para funcionar exatamente assim, mas redirecionada para a beleza suprema que é Deus. Então, juntando todas as peças, a grande lição parece ser que nossa vida, nossas comunidades, nossa missão precisam ser radicalmente reorientadas em torno dessa ideia. Nosso primeiro chamado é contemplar a beleza de Deus e todo o resto. Nosso falar, nosso servir, nosso convidar. Flui a partir daí. E o pensamento para levar consigo é este. Se essa natureza sacerdotal de contemplar, falar, convidar é tão instintiva em nós, como a gente vê no fã de esportes, a pergunta que fica é: que beleza a gente está de fato contemplando com mais intensidade no dia a dia? Sobre qual beleza a gente fala com paixão, sem esforço? E para qual beleza estamos convidando as pessoas ao nosso redor? A resposta honesta a essa pergunta pode revelar o quanto nossa vida está alinhada ou não com a nossa vocação eterna. Uma pergunta poderosa para refletir. Nós faremos uma nova análise deste mesmo livro em breve, explorando outras ideias do autor. Que Deus abençoe todos os ouvintes.